Estamos ao vivo? Ao vivo. Vamos nessa. Fala, galera! Depois de uma breve pausa de 10 anos... 10 anos. 10 anos, né? 10 Estamos anos. aqui mais uma vez, reiniciando, ou seja, dando reboot. É reboot? Reboot. Galera, hoje é dia 5 de julho de 2025. Eu tô fazendo questão de datar aqui pra vocês, porque é um novo recomeço. E o que é recomeçar? É iniciar novamente. Do grego, Então, estratégia. Exatamente. Então a gente tá muito feliz aqui, né? Nessa reestreia desse programa, desse projeto, né? Que ele não começa aqui agora. Ele começa em 2009, né? Ou seja, a gente é muito feliz. Eu comentava isso com o Luiz, a gente vindo aqui pro estúdio, que a gente tinha muito orgulho porque foi algo que a gente começou e a gente era pioneiro aqui na Bahia, né? Em 2009 a gente começou os testes para valer. Foi em 2011, não foi, Luiz? Quando a gente adquiriu primeiros equipamentos, né? Sim, profissionais. Sim. E Foi em 2011. 2011. Não, 2011 a gente não tinha... 2011 foi já a os gente equipamentos começou profissionais. a sair, a gravar na externa. Se você ver aí no nosso canal, no YouTube, o @3teras.oficial, você vai ver lá entrevistas maravilhosas e a qualidade do que a gente entregava como produto então, né? Desde 2011. Então hoje aqui a gente volta muito feliz, né, Luiz? Com equipamento novo. Cleovan mais uma vez com a gente, né? Nessa fase 2. E a ideia agora é que a gente vai manter, porque isso aqui, além de tudo, né, de um programa bacana e super animado, vou te chamar de diversão, mas não, é um lazer, chega a ser um lazer pra gente, né, Luiz? Um descompilamento da cabeça, né, Clavão? É um momento que a gente, né? Agora, minuto só. Volta tudo. Apresenta todo mundo, cara. Você... É verdade. Essa... Eu comecei tão empolgado que eu me esqueci de apresentar. Então vamos lá. Como sempre, nossa técnica, Luiz Carlos Carrera, comandando aí tudo. Ele que sabe tudo de equipamento, comandando nosso programa. Sou desde Joe. 2009. Joe, estou muito feliz, muito alegre, muito... De sei volta. lá, nostálgico. Muito nostálgico, porque eu estou mais feliz do que as músicas do Xuxa para Baixinho, em algum desses números aí que foi publicado na época. Estou muito feliz do que adolescente que vai sair para a balada e vai achar que vai pegar alguém, mas não vai pegar ninguém. Então, isso já é uma deixa para vocês que são menores de 16 anos. Se vocês continuarem aqui, é por conta e risco, porque isso pode fritar seu cérebro, ok? E ao meu lado, eu tenho um prazer de estar com um jogador profissional da NFL. É assim que se pronuncia? Em algum multiverso deve ser. Então, nosso querido e amado Cleovan. Fala que eu te escuto. E aqui comandando hoje, na ausência do nosso host querido Jeff, porque Jeff é muito famoso e foi fazer um show em Feira de Santana. Sim. Eu tô comandando aqui esse primeiro programa, muito feliz e ansioso. Na semana toda a gente veio comentando sobre isso, se preparando para estar aqui, né, nesse dia. Aproveito puxar a orelha tanto de Jeff Brito, que era o nosso host da bagaça. Isso aí vocês vão ficar sabendo o porquê. E também de um dos primeiros integrantes, MBGats. Exatamente. Que não foi por falta de convite. Isso aí eu convidei ele umas 235 vezes. E ele disse que talvez. Ele tá muito... Bom, com Guedes, sem Jeff, com Jeff. Estamos aqui, demos o pontapé inicial. A gente espera que vocês acompanhem a gente nas redes, né? Vou começar a divulgar aqui. Nosso Instagram, @3teras.oficial. A gente vai estar no YouTube, no Spotify. Carreira tá botando aí na tela para facilitar. Mas também no TikTok, né? Que é uma ferramenta nova entenda, para o tempo que a gente começou. Não existia nem TikTok, nem o Spotify, né? Só YouTube. Só YouTube, Exatamente, cara. só YouTube. YouTube estava engateando, né? Na era pré-colombiana. Hoje a gente tem mais 3 canais de acesso aí, né? Para acompanhar nosso conteúdo. Então segue aí aqui no YouTube, dá seu like, o joinha que todo mundo pede para ver se engaja e ver se a gente de uma vez fica rico e só trabalha fazendo esse programa para vocês, tá bom? Ok. E hoje aqui... Bom, antes disso eu tenho que falar o patrocinador, né? Sim. Esse programa é Hora do Jabá. Hora do Jabá. Jabá. Esse programa aqui é um patrocínio da Sores Design, né? A qual eu, né, sou um dos proprietários. A gente está muito feliz, né? Tá apoiando esse projeto.
né? E trazendo essa estrutura, né? Que o diferencial é que ela é móvel, não é isso, Luiz? Sim. E é que a gente pode instalar em qualquer lugar, né? Sim. Então qualquer lugar vira um estúdio de gravação com um padrão, né? De altíssima qualidade, os equipamentos, enfim, todo o conteúdo, né? Entregue é de alto padrão. Então a gente está muito feliz, né? Em contar com essa parceria e estar patrocinando aí esse primeiro programa. Não é isso, Posso Luiz? fazer uma pergunta para a Açores Pode, Designs? sim. Vocês apoiam as baleias? Apoiamos as baleias. A gente só existe Roberto Carlos também. a gente só existe por causa delas. Inclusive, temporada de baleias aqui em Salvador, tá? Já chegaram, estão aparecendo até no Porto da Barra, pra vocês terem uma ideia. Isso é muito legal. E lembrando que a gente vai... Não lembrando, mas um factoide. Estamos aqui nesse retorno do retorno, porque durante a pandemia nós nos reunimos de maneira remota. Sim. E um pouquinho depois... Sim. Chegamos a gravar, né? Sim, remotamente sim. Sim. E depois, após o advento das vacinas, a gente se reuniu algumas vezes presencialmente. Só que depois a gente teve um formato por Spotify, especificamente, né, de entrevistas. Sim. Apenas de entrevistas. E depois demos outra pausa também. O que a gente gosta é da pausa. A verdade é essa. Da última vez que a gente se reuniu, a distância entre o ano da gravação e o ano 2000 era menor do que a distância que temos hoje, Isso. em 5 de julho de 2025, ao ano dos 2050. Isso. Ou seja, estamos mais próximo ao ano 2050 do que estamos do ano 2000. Aí, já que vocês estão falando disso, vocês se lembram do qual foi o último podcast que nós gravamos, Doutor Esteras? Antes da primeira pausa? Copa do Mundo? Copa do Mundo. E eu acertei. Tem vídeo da gente. É vídeo mesmo, porque vídeo? além de datar, a gente caracteriza como. Esse vídeo, não. Vocês estão confundindo. Temos sim, Não, um podcast A daqui gente de tem um Salvador. podcast em áudio. Não, Mas a gente tem um podcast áudio de 2014 com muitos participantes. E a gente tem... Nós fizemos uma gravação em loco na Bienal do Livro da Bahia do ano de 2013. E a gente entrevistou vários autores. Um deles, Eduardo Spohr. A gente participou do workshop que ele fez. Não workshop, né? Mas do bate-papo. Do bate-papo. E tivemos uma oportunidade de passar um tempo com ele e fazer algumas perguntas. E ele havia informado que ele tinha ido para Frankfurt. E nessa ocasião, temos isso registrado em vídeo. Para depois não dizer que eu sou engenheiro de obras prontas. Onde eu falei que será esse um presságio do ano que vem? Porque o time de escritores brasileiros jogou contra o time de escritores alemães e eles perderam de uma goleada, tipo, considerável. E aí eu falei, será esse um presságio para o ano que vem? Confirmou-se que... Sim, aproveitando foi o que eu fiz esse gancho, tentando puxar esse gancho justamente para, já que foi nosso último podcast, para mostrar para quem está nos ouvindo e agora quem está nos vendo, porque agora nós estamos em vídeo. Ainda não também. acostumei isso de apontar a câmera não, tô meio perdido. A nossa é aquela ali. Você pode estar nesta câmera aqui. É muita câmera. É? Também. Tem aquela ali também, se você quiser apontar, certo? Que foi, nós começamos desde... Nosso primeiro podcast foi em 2000 e... Eu me esqueci, foi antes da gente entrar no YouTube. Mas nós tínhamos um site. Ah, sim, é mesmo. A gente Isso. Subia no... Ô, Cleovan, você que é um cara das antigas, o que é um site? Que muita gente hoje não sabe o que é um site. O que é uma página, entendeu? Hoje... Sabe. São endereços fixos, tal como o seu próprio endereço físico, onde com um nome que é traduzível, que seria o equivalente ao CEP, Isso. IP, só que a gente não vai colocar IP, você coloca o nome do endereço. Isso. E as informações eram compiladas desse formato. Isso. Hoje em dia é muito raro alguém, né? Acesse lá 3teras.com.br. Tipo, o que é isso? Isso. Porque era pré-redes sociais, né? Nesse tempo aí, o núcleo sólido da Terra, a superfície da Terra nem era nem sólida, tava líquida ainda. O interessante disso tudo é que a gente, como eu falei no começo do programa, a gente tá muito contente de ser pioneiro. Né? Apesar de a gente não ter, porque mas ninguém fazia o que a gente se propôs aqui na Bahia. Na Bahia não tinha, não. Ou nem se na fazia, Bahia não ficou conhecido, né? Não ficou tão conhecido como a gente. Mas em Salvador, especificamente, eu posso garantir para vocês que nós somos... Exato. Eu falando, porque a gente tinha esse site onde a gente hospedava os nossos áudios, Sim. que era justamente toda a parte de... Não existia Spotify ainda, não existia nada
Não tinha as plataformas de transmissão de streaming de isso. áudio, né? Ou Exato. plataformas específicas para Era podcast. hospedado. Então, esse endereço, ele gerava um índice onde você lia através de um app, né? Um app de leitura lá de índice, onde as pessoas poderiam baixar o podcast em áudio, em MP3. Só pra ter ideia. Então, Manualmente, você baixava exato. o arquivo. Não existia MP3. nada de notificações. Era tão bacana você baixar. Antes até do feed. Era tão bacana você baixar, colocar no aparelhinho, né, pra ir escutando. Hoje tipo, não, você liga lá no rádio. do conecta o tocador de celular. MP3. Tocador de MP3. Isso, então é isso. Então a gente começou com áudio, especificamente. Depois de um tempo, a gente adquiriu uma câmera. Sim. E aí a gente começou a fazer coberturas de eventos. Cobertura de eventos. Aí nessa cobertura de eventos que a gente fez Fizemos alguns eventos bem interessantes. Temos em vários locais. Isso, Outro primeiro- dia eu tava até vendo que a gente entrevistou Ziraldo, pô. Isso foi- Sim, Com Ziraldo. o Lucas. com o Lucas Marco. aí, tá vendo? Vocês esquecendo de Lucas? Isso. Ah, sim, tem nosso querido Lucas Amigo, Pimenta, historiador, mestre. que também em teve com a história. gente em vários Sim. momentos, né? No, Lucas, ele estará com a gente, vai estar com a gente online. em um momento online. Lucas a gente- Pimenta. Exatamente. especialista em quadrinhos, né? Tem a Isso. editora. Ele é mestre em Qual quadrinhos, é a em editora quadrinhos do e Lucas? educação, Me né? lembra aí. Trem Fantasma. Trem Fantasma. Atualmente, né? o Trem Fantasma, na época que os discípulos do Três Teras foram agrupados, a editora dele é o Quadro a Quadro. Sim. Hoje A gente tem programa editora aí, hein? tem Nosso Trem canal. Fantasma, A exatamente. gente tem programa na cobertura lá na RV, quadrinho, não é isso? Que a gente fez uma cobertura. Temos várias coberturas. A gente fez uma cobertura do que foi da semana de quadrinho, não um workshop, não foi de quadrinho? Foi. Tá em nosso canal aí, no YouTube. É muito legal a gente reviver essa história. A gente tem Ziraldo, que foi quando Ziraldo esteve aqui em Salvador. Temos a gente fez lá, esse com Thalita Rebouças foi no... Foi lá na Bienal. Foi na Na Bienal. 2013. Da Bienal. A gente Anipolitan. cobria justamente os eventos nerds. Anipolitan, Gamepolitan. Isso. Vocês fizeram, nesse dia eu não pude ir por causa de compromisso de trabalho. Vocês Isso. foram cobrir a Flica. 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 Outro evento que a gente cobriu também foi a Casa Cor. Casa Cor. Não sei se você lembra? Casa Cor aqui, cozinha. Casa Cor. Foi Então, esse assim, daqui da cozinha. tem muita a coisa- Flica 2013. Tem muita coisa bacana no nosso YouTube. Né? Muita coisa que é o motivo desse nosso primeiro programa. Que é Na o palavra que está em voga hoje, no portfólio. tema, um portfólio. Portfólio. Assim, E assim, eu não tirei nenhum desses vídeos, que justamente isso aqui é a nossa história. Exato. Entendeu? Foi a nossa história, eu deixei... Tem uma história muito interessante sobre esse canal, que eu demorei depois que a gente Tirou fez férias. o último vídeo, tirou férias, a gente foi gastar nosso dinheiro que a gente ganhou com esse canal. Você reparou que a gente parece aquelas bandas famosas quando dá um time e depois volta pra gravar um acústico? Exato. Quando eu tive a ideia novamente de voltar ao Três Teras, e eu tentei entrar no canal, que é de que eu me lembrava da senha? Não me lembrava da senha. Rapaz, a odisseia dessa senha. Tanto que a gente criou um outro canal, que Sim. a gente postou os vídeos de início, mas só que esse canal não é válido. O que é válido é esse que vocês estão vendo, que é /3teras mesmo, @3teras. E a saga foi o seguinte: eu passei 3 anos tentando descobrir a senha deste canal. E não desistiu. É por isso que eu acho que é em nada- 30 minutos já tinha desistido. Já. Você passou 3 Não, anos. mas já repare, tinha- é por isso que nada é por acaso, cara. Eu sei que Foram 3 anos. E eu fiquei mais desesperado. Foi o no suporte do YouTube. Foi com. Eu recebi um e-mail do YouTube, da Google, do YouTube, dizendo que todos os canais que não tivessem qualquer tipo de Ia movimento, ser ele deletado. seria deletado. Eu quero saber como é que você provou pro YouTube que esse cara que tá aí, de cabelos negros, de 15 anos, era você hoje. Já seus cabelos! Reconhecimento facial, imagine. Luciano, reconhecimento facial. Não é você, não. Não, cara, foi. Não vou liberar você, não. Foi assim, cara. Foi um estalo que foi. Que eu tinha uma série de senhas e e-mails anotados e eu achava que era @3teras. Legal que você tá falando Gmail. isso ao vivo, né? Oi? Não, mas a senha não. É que ele tá Não. revivendo a senha. Eu não tô nem falando senha, pô. Entendeu? Ele tá Tinha revivendo a senha. tinha várias senhas, assim. E que, cara, eu, quando olhei assim, um e-mail que tava lá jogado, eu falei, cara, não pode ser esse, cara. E era esse, entendeu? O e-mail não tem nada a ver com 3teras, assim, não tinha nada a ver com o que eu tava achando. E quem for muito bom em engenharia social, aí eu tenho várias dicas no ar. Por favor, não esculhambe com a gente. Porque nessa semana, falando em datar o programa, essa semana tivemos um caso onde
Especula-se que 3 bilhões de reais foram roubados do Banco Central do Brasil através de uma invasão de hackers. Ih, foi mesmo? Foi? Foi, estima-se em 3 bilhões. Caramba, tomara que meu dinheiro não esteja aí. Prenderam um rapaz ontem que trabalhava na empresa que teria supostamente ou alegadamente fornecido a senha, o login senha para os bandidos. Os bandidos. Mas veja, Carreira exemplifica bem aí o nosso carinho por esse projeto, né? Assim, como passar 3 anos tentando recuperar uma senha. Eu Não é teria coisa desistido pouca, não, né? em 30 minutos. Eu eu teria teria desistido em 3. Não, eu só queria demonstrar o seguinte, que nós não somos iniciantes. Não. Então, é uma coisa que nós trabalhamos com isso. Eu já trabalho com isso há muitos anos, em produção de audiovisual. O João já é parte de mídia, de marketing e também de design, né? Há muitos anos já. Então, é uma coisa que a gente não parou. E Cleovan é nosso site de GPT daquela época. E o Cleovan era o nosso chat do GPT. Só fez melhorar. Hoje eu sou professor de inglês. Se vocês quiserem aulas particulares, procurem nas redes sociais. Jabá. Faça seu jabá. Pois eu sou professor de inglês desde 2016. Ou seja, ano que vem completarei 10 anos nessa empreitada na educação. E o Brasil é um país cuja proficiência em línguas estrangeiras em geral, né, não chega a 5%. 3% da população brasileira é proficiente. São dados do IBGE. 3% da população brasileira é proficiente em uma língua estrangeira, né? E lembrando que a gente está rodeado de países vizinhos que falam espanhol e a gente não foi educado em espanhol. Carreira nasceu na Bolívia, inclusive. Colômbia. Colômbia. O que é pior. Do lado. E eu sou professor de inglês, então estou devotado a... Devotado é uma palavra em português? Enfim. A dar aulas particulares agora, porque devido à flexibilidade dos horários e porque também eu estou prestes também a me mudar de país, né? Mudar de país devido a compromissos familiares. Quando a gente começou falando de nostalgia, quando a gente começou, eu era uma pessoa largada, sozinha no mundo, perdida e solitariamente solteiro. Só que hoje eu estou casado e devido a isso eu preciso me mudar, né? Porque nós cometemos uma série de crimes hediondos no nosso país, Brasil, e a gente precisa se mudar. Não, Quem quiser... Quem quiser contratar ou conhecer, fazer uma aula experimental, procure no Instagram, Cleovândalo, é o meu e-mail, é meu apelido da série. Bom e-mail. É meu nome, Cleovan. Bom contato. Cleovândalo. Eu vou tomar aula de inglês com um vândalo. Cleovândalo, é só procurar. Estarei lá, responderei a todos que me procurarem com toda atenção e zelo. É um compromisso sério com a educação. Mas reparem, não fiquem preocupados não, tá? Porque Cleovan, de onde estiver, ele vai estar com a gente. Claro, tá? sim. Hoje a nossa tecnologia de transmissão e provavelmente de hologramas no futuro. A gente consegue transmitir de qualquer parte, não só do Brasil, mas como do mundo, né, Luiz? Então, está com certeza. Ele não vai agora. Não. Não, até que nosso... Trump tá lá barrando todo mundo, né? Então não vai. Tá lá todo mundo. Careca, barbado desse jeito. Provavelmente ele vai demorar. Não, o prazo... Não, a gente tá torcendo que você demore muito. Que a gente verificou essa semana, prazo... Ei, a gente não quer que você vá. O prazo hoje está em 12 meses para dar a resposta ao processo. Bote mais 36, e você sabe que mais 8. você sabe que eu e o João, a gente tem um pacto que quando a sua esposa vir pra cá, a gente vai tentar convencer ela de ela ficar de vez, né? Quarta-feira. Você tem que falar inglês, ela não fala português? Eu queria algo mais profundo. Tipo assim, eu queria convencer que ela acabasse o casamento. O pai de fato não ter de jeito nenhum, ele ficaria aqui com a gente até... Né? Pô, velho, ela não entende português não, né, velho? Não, assim graças a Deus. Mas I can talk in English. Então hoje a gente vai falar sobre coisas que marcaram a gente, né, durante a nossa jornada nesse plano chamado Terra. Antes de falar, acho que a gente pode falar como é que vai ser a dinâmica dos nossos programas. Né, isso, como é que vai ser daqui pra frente, né? Assim, qual é a proposta desse novo, né, desse novo formato? Ter um bate-papo mais pautado. Da mesma forma, informativo, mas... Qual é o termo que você usou? A grande proposta é o seguinte: a gente tem um grande guarda-chuva, que é a cultura pop, que todos nós somos apaixonados, acho que menos João, né? Não, odeio. Só vou deixando claro. Mas, e dentro dessa temática, grande temática, a gente pode discutir qualquer tema. Pode discutir tanto desde a parte comum da cultura pop, que é dentro de quadrinhos... Dentro da estrutura, né? Nosso programa vai ter em média quanto tempo, Luiz?
Ah, cara, são 40 minutos? São blocos curtos. Blocos curtos. Nada de ficar podcast de 2, 3 horas que ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Nem a gente tem assunto pra isso. Nem a gente e Não ninguém nem tem aguenta. assunto, é que eu não aguento mesmo. Não tá, não. Daí que você não aguenta, você esquece. Talvez esse programa aqui inicial ele se estenda um pouquinho, porque Não, claro, a gente isso tá numa aqui. lacuna aí de 10 anos. E outra vai ser fatiado também, né? Eu não vou Hoje a gente colocar ele na tem- íntegra. Sim, Hoje- eu também, certo? Sou o editor dessa bagaça, certo? Qualquer coisa aqui eu corto. É quem manda. Eu, É quem eu que manda. mando nisso aqui e eu posso transformar qualquer pessoa aqui em um criminoso. João é inclusive Deus. a gente pode. Cara, é Deus. O Deus Monty Python que vai sair pelas nuvens assim, né? Inclusive a gente pode. Como é que chama? A gente pode fazer um react do nosso próprio podcast. É mesmo, é uma coisa que a gente estava falando nos bastidores, enquanto o cenário aqui estava sendo montado e a gente, Carreira e eu, insistindo que João devesse fazer esse conteúdo de reação, Eu não sei né? porque vocês atraem esse negócio pra mim. Eu não gosto desse negócio. É por isso mesmo, cara. Mas não. Cara, você é o cara que é o contraponto de tudo que a gente vai falar aqui. Eu sou o cara ajuizado. Ajuizado? O programa é. Tá bom. Tá bom. Então todos nós nerds somos desajuizados. Polêmica! A primeira polêmica do 3 teras, hein? Daqui a pouco ele esquece que ele é ajuizado. Deixa, passou 10 minutos. DDH vai bater aí de com força, ele vai esquecer. Porque. Ah, cara, eu sei. Sim, Sabe é o que isso. eu fico pensando? Imagine 2009, né? É. 2009 a gente começou lá. Como o mundo era diferente, Muito, né? muito, Cara, Diferente inclusive... de todos os sentidos. muito, Né? muito. Então, assim, porra, a gente não tem a vida que a gente tem hoje. Não, ó, A gente não só tem pra você ter uma ideia, Os todos costumes que a gente tem hoje. todos os vídeos, eu não sei até porque alguns vídeos o YouTube nem cortou. É porque tem muita trilha sonora. Chama, porra, o bichinho tentaram tanto. Vamos deixar aí. Deixa eu falar. Ah, deixa lá. Quando eu conheci vocês foi um pouco depois do que 2009. Foi. Mas, falando em 2009, eu consumia música através do seguinte meio de entretenimento. Rádio. Meio ancestral. Rádio. Não, Discman. Ah, Disque Eu tinha Bim. um Comprava Discman. da Sony? Agora, ó. Era da Away. da extinta, que a gente falava aqui, Aiva. Aiva. Sim, Aiva. Aiva não existe mais. Aiva Mas era, a Aiva tipo, tinha uma entrega boa. mas Disso. claro, era o sinônimo. Aiva era o sinônimo de qualidade em termos de áudio daquela época. E eu gastava as pilhas, que nem pilha recarregável era acessível. A gente não tinha onde comprar pilha recarregável. Então eu gastava uma grande. grana. Que é com a cartucheira de CD parecendo o Batman? Exatamente, na mesma mochila, pô. Imagina, no meio do Agora, buzu, tá sim. trocando CD. Falando em nostalgia, eu tive um Walkman da própria, Não, eu também Eu tive Walkman. Da da própria Sony. Sony. Inclusive um dos Foi produtos- minha tia Nilda. Beijão pra senhora. Amo a senhora. Inclusive, Foi ela que me deu foi na um época. dos produtos, né, mais marcantes. Não, né, foi. Em termos de- Ambos da Sony, ambos criações da Sony, né? É. Tanto o Walkman como o Discman. O Van sabe Ó, todas e as datas. aguardem sim, quem tá nos assistindo e tá nos ouvindo, que nós vamos fazer lives. Viu? Sim, é muito importante vocês se inscreverem no canal, tá? Sim. Para quem se identificar com o que a gente tem a falar aqui, tá aí. O cara tá botando aí na tela para vocês os canais. É. Só espero que eu estou ainda me atrapalhando todo com esse equipamento, cara. É muita coisa. Tudo novo é assim. Mas ficou bem legal aí. A gente vai dar um E outra, se inscreva, não esqueça, se inscrevam, curta e compartilhem, viu? principalmente, se inscreva. Isso, se inscreva no canal que a gente precisa das suas inscrições. Isso. Então, a partir de agora, quais são as nossas expectativas? Eu abri a João, Cleovan, quais são as suas expectativas? Então pronto, eu acho que a gente retoma o projeto mais animado. Eu acho que Mais animado não, sempre fomos animados. não, mais animado. Ainda mais? mais animado. É, não. ainda Eu mais queria falar- animado. Eu queria falar mais maduros. Mais idosos, porque eu tô com a dor aqui no pescoço que veio do nada. A dor aconteceu pelo quê? O que atividade radical eu fiz? Não, eu dormi e acordei. E acordei, ia falar acordei. Acordei com a dor no pescoço. Isso, tipo, você via passar a nostalgia. A nostalgia era ter um corpo que respondia às suas ambições. Hoje não. Hoje você tem que respeitar os seus limites. Seus limites não é também tão vasto, ele é muito curtinho. Então, assim, o que esperar agora é um programa, né? Um bate-papo, né? Como a gente falou anteriormente.
Um bate-papo com a pauta definida, né? Uma coisa rápida, bem bacana, descontraída. Sim, Que traga que vai- informação, entretenimento. Que terá como guarda-chuva a cultura pop, quer dizer, séries, filmes, livros, quadrinhos. E lembrando tudo que também, vocês imaginarem. músicas. Lembrando Músicas. também que, vez ou outra, a gente vai trazer um convidado. Né, Sim, pra vocês, que é muito bacana. sim, convidado. Né? A gente Convidado. sempre trouxe esse formato, né? Principalmente no Já estamos em áudio. contato com alguns convidados. Já temos uma lista muito legal de pessoas. Estamos em contato. Vocês viram que a NASA reportou, né, Fui. o reconhecimento de um segundo, pela segunda vez na história, de um segundo objeto ou de fora, né, do sistema solar, que vai passar pelo nosso planeta ainda esse ano. Explica aí o que é um ET. Não é um objeto, não se sabe. Tipo, Um cometa. A gente não sabe cometa, ainda. É um objeto. A gente não sabe ainda. Não sabe o que é. De lá de dentro pode sair um monstro, um ET, qualquer A gente coisa. tem essa esperança que nunca morre, né? E aí, a gente tá em contato com esse objeto. Estamos em contato com esse objeto, inclusive. Se eles responderem, a gente promete trazê-los para gravar aqui conosco. ET casa. Que, por sinal, não perca, porque o nosso próximo programa nós falaremos com detalhamento, ou não, Sim. das obras mais relevantes que formaram aqui a nossa experiência com cultura pop, né? Com cinema. Eu vou fazer um Berequetan Catamanta aqui, ó. Berequetan Catamanta. Quem sabe a referência. Então é isso, galera. Pra você que nos acompanha aqui nesse primeiro programa de estreia, que a gente chama Programa 01 Pilot. Sim. Né? Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, @3teras.oficial no Instagram, 3teras no YouTube e no Spotify. Só colocar lá, começar a seguir a gente aqui no YouTube, dê o joinha. Principalmente se inscreva, ativa o sininho, né, para você ficar ligado nas atualizações. No Instagram a gente vai sempre estar postando, né, conteúdo relacionado, né, com o nosso universo aqui da proposta do programa. Né? A gente espera vocês lá. Tá? Mais uma vez ressaltar que estou muito feliz aqui pelo dia de hoje, para a nossa retomada. E que a gente Sim. sempre promete que agora vai ser para sempre. Até porque a gente não tem muito tempo mais de vida. Então, Segundo a ciência, a gente já viveu um terço do que a gente espera viver. então não dá. Se der uma pausa de 10 anos, acabou. A minha... Pode ser que se a gente der uma pausa, na próxima vez a gente vai falar para as outras pessoas assim, o saudoso... A minha esperança é o Neurolink me levar pra a minha... Eu quero viver até 300 anos. Será que Musk estava usando esse Neurolink quando Isso, tava, aí ele vai tava transferir, com o ó. Trump, que ele tava assim? Ele vai transferir toda a parte dele pra um AI. Ele vai ser uma Aí vai inteligência ser igual o artificial, carbono pai. alterado, né? Altered Carbon. Que é boa série, viu? Eu gostei até determinado... Gostei da primeira série, eu acho que o livro ainda é mais interessante. Isso fica para um próximo programa. Tchau, tchau! Fui!